Bom dia, pessoal! Espero que tudo esteja bem com você e com a sua família. A partir de hoje, as nossas aulas serão em vídeo, com uma apresentação de slides e também explicativa. Eu peço que você acompanhe todo esse conteúdo com a sua apostila, ok? Eu deixo uma frase para você, para sua reflexão. O vento é o mesmo, mas a resposta é diferente em cada folha. Cecília Meirelles. Ok? Vamos à nossa aula? Olá, pessoal. Mais uma vez aqui estamos. Nós já falamos sobre o romantismo desde a sua origem na Europa, na Alemanha, na Inglaterra e também em Portugal. Agora nós vamos falar sobre o romantismo no Brasil, apresentando o contexto histórico, as características específicas dessa escrita, as características de cada escritor e as suas obras. É um pouco extenso, mas nós vamos resumir isso em mais de uma aula. Hoje nós vamos falar do contexto histórico e das características dessa escrita. Vamos lá. O principal fator que consideramos como algo histórico é a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil em 1808. Esse período, o Brasil era oficialmente uma colônia e havia uma possível guerra Portugal, França. Então, nesse período, o que acontece? O reinado de Portugal resolve sair de lá da Europa e vir para o Brasil. E a partir de então, no Rio de Janeiro, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves passa a ser considerado a sede aqui no Rio de Janeiro. A vinda da família real portuguesa, eles foram acompanhados de mais de 13 navios que deixaram Portugal em direção ao Brasil. Embarcaram nessa empreitada, nessa viagem, milhares de criados, de assessores, de nobres, todas essas pessoas, com seus bens, ainda considerados joias, documentos, dinheiro, trazendo obras de arte também, livros e mais as diversas utilidades que cada um tinha. E aí vieram ao Brasil. Esse é um contexto histórico muito forte, em que traz a influência da cultura portuguesa europeia no Brasil a partir de então. Mas não ficou apenas nisso. Houve também a criação da imprensa brasileira. Não apenas a imprensa, mas também a criação de fábricas no Brasil, a criação do Banco do Brasil, a instalação da Junta de Comércio. Também foi criada e instituída a Faculdade de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, a Escola Real de Ciências e outras mais. Isso faz parte do contexto histórico do romantismo aqui no Brasil. Mas vamos falar sobre a poesia romântica, porque esse período literário, ele é dividido entre poesia e também prosa. Isso compreende o período romântico. E nós vamos iniciar com as poesias. E aí nós podemos dizer que as poesias, por elas tratarem do eu, por elas estarem fundamentadas no sentimento pessoal, nós vamos ver 3 características acerca desse período chamado romantismo, que está ligado à poesia. E nessas características, nós podemos entender que também houve uma divisão acerca do que foi escrito, uma divisão de gerações. E a primeira geração é conhecida como geração indianista, perspectiva historicista,
valorização da pátria, exaltação do indígena como herói. Nós vamos ver isso em obras e escritores. Um dos principais na questão da prosa é José de Alencar, e depois nós vamos observar também cada um deles. Segunda geração ultra-romântica, a relação de escrita com Lord Byron, uma temática amorosa e pessimista, temas como angústia, saudosismo e fantasia. Isso é muito forte na escrita de Lord Byron, que nós vimos anteriormente quando falamos desse autor, desse escritor. E por último, nós temos a terceira geração, que é conhecida como condoreirista, continuidade do tema amoroso, reflexão política, a luta pela causa abolicionista e o ideal de liberdade. Essas são as três gerações que nós vamos estudar, que nós vamos acompanhar cada um dos seus escritores e das suas obras. Isso é uma introdução ao romantismo no Brasil. Até a próxima aula. Olá pessoal, nós já falamos sobre romantismo na Europa, romantismo em Portugal e agora vamos entrar no romantismo no Brasil. Eu peço que você acompanhe isso na sua apostila, a partir da página 4. Você já deve ter visto o vídeo anterior a esse momento e a partir da página 4 nós temos alguns aspectos que nós devemos fazer uma pequena leitura, a imagens refletindo sobre a questão da vinda dos portugueses ao Brasil através de uma tela. Nós temos a intertextualidade sobre a música Aquarela do Brasil e depois nós entramos na página 7, o contexto histórico aqui no Brasil em relação ao romantismo. E eu quero que você leia, acompanhe isso e depois nós temos as gerações da poesia romântica, as três gerações que eu citei no vídeo anterior. Peço que você leia, peço que você observe isso e responda as questões até a página 10. Depois nós estaremos dando continuidade, entrando em cada geração, em cada autor, comentando cada uma das gerações e depois você fará as atividades, ok? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Você tem o meu número, também pelo blog a qual eu criei, que tem um título fictício Língua Viva, mas está em meu nome, César Arraes. Então procure isso e acesse lá. Também criei no Instagram um perfil novo, que tem o título prof.cesar_linguagem. Esse Instagram dá acesso ao blog. Se por acaso você tiver dúvida, acesse pelo Instagram, tá? E se tiver dúvida de qualquer forma, fale comigo. Estou à disposição, ok? Espero que você tenha bons estudos e até a próxima aula.